Hoje nós vamos olhar para uma narrativa, né, em Marcos, como nós estamos estudando, Marcos capítulo 7. E nós vamos estudar esse texto a partir dessa perspectiva. Qual a perspectiva? De uma certa empolgação, mas que não havia ou não houve algo tão bom assim para as pessoas envolvidas com a empolgação. Eu vou tentar provar isso para vocês. Então eu peço que você abra a sua Bíblia em Marcos. Se você que anota, o nosso tema hoje é o em torno de um milagre, né? E não é junto não, é separado mesmo. O que está ao redor de um milagre, o que você está enxergando ao redor, né, em torno de um milagre, porque, né, nessa noite nós verificaremos todos os fatos, ou os fatos, pressupostos, ações, reações, em torno do milagre realizado por Jesus Cristo, em um surdo, como foi lido, em um surdo, em um homem com uma deficiência na fala, né? Certo? Agora, como que nós vamos fazer isso? Eu criei aqui uma forma de pensar rapidinho, quase que um mapa mental. Então a gente vai olhando, a gente vai ver os pressupostos, os personagens, vamos ver o método utilizado pelo Senhor Jesus, uma ordem, nessa narrativa tem uma ordem bem clara, mas temos a empolgação que foi realizada aqui, ok? Então, vamos para o nosso mapa aí, ó. Olhando para a sua Bíblia, no versículo 31, está escrito assim: a seguir Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Agora, semana passada, nós estudamos sobre aquela mulher que dialogou com o Senhor Jesus, uma mulher que era sírio-fenícia, que era então uma mulher considerada fora do povo de Deus, fora ali dos judeus, uma mulher considerada grega, e ela diz o que para o Senhor Jesus? Jesus, dá para o Senhor tirar um espírito imundo da minha filha? E aí Jesus responde o que para ela? Vamos ver se nós lembramos. Exatamente. Você acha que é certo? E ele usa uma ilustração para um costume das casas gregas ali. Você acha que é certo, então, eu tirar dos filhos para dar para os cachorrinhos? E aí a mulher, mostrando humildade, ali prostrada ao Senhor. Sim, Senhor, é verdade, o Senhor tem razão, mas até os cachorrinhos comem das migalhas. E aí Jesus então mostrando, lógico que tem todo um contexto por trás, Jesus tinha saído daquele questionamento dos líderes religiosos, os mestres da lei, na região ali da Galiléia, agora ele vai para fora da região dos judeus, está em Tiro, e agora o que acontece? Percebemos que ele não passa pela região de Herodes, vai contornando até chegar à região de Decápolis, as 10 cidades, que também não faziam parte, essa cidade não faziam parte da região dos judeus. Então, o que vocês lembram do mapa? Olha lá. Aqui, ó. Se você tem toda essa região da Galileia aqui, tá vendo aqui, ó? Ele vai contornar, tal, até chegar aqui. Ele não passa pela Galileia. Ele não percorre esse local. Por quê? Como nós falamos, o pressuposto aqui, quais pressupostos tinha? Primeira coisa, então, Jesus ele evita a região da Galileia, onde Herodes Antipas governava. Tudo bem? Agora lembre-se do banquete, por isso que é interessante nós estudarmos o Evangelho, ponto a ponto, que você vai gravando as narrativas, os fatos, e aí lembra do banquete de Herodes, e ele queria saber
quem era Jesus, se ele era o Elias, quem que no final era Jesus. Então, ele não passa por essa região. Outra coisa que nós temos que lembrar, que na Galileia, muitos já queriam tornar Jesus o rei à força. Abre sua Bíblia em João capítulo 6, versículos 14 e 15. João 6, 14 e 15. Diz assim: depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam o quê? Proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então o que está acontecendo aqui? Jesus, ele não quer passar na região de Herodes, ele está também deixando aquela região onde as pessoas, muitos queriam já torná-lo rei. Jesus não está querendo ficar debatendo com os líderes religiosos, ele até vai mostrar na prática a fé do gentio. E agora, em Mateus capítulo 15, versículos 29 e 31, não precisa achar, eu vou ler para você, nos mostra, nos apresentado, que muitos milagres tinham acontecido aqui com Jesus em Decápolis. Então, Mateus 15, 29 e 31 diz assim: Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galileia, depois subiu ao monte e se assentou, e uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhes os mancos, os aleijados, os cegos, os mudos e muitos outros, e colocaram aos seus pés, e ele os curou. Ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados curados, os mancos andando, e os cegos vendo e louvando a Deus de Israel. Como eu disse, Mateus capítulo 15, versículos 29 e 31. Então, qual é interessante que o único que registra essa narrativa dos evangelhos é Marcos. E ele, em vez de falar de muitos, ele pega um único caso. Esse deficiente aqui, surdo, esse deficiente não fala, né? Não podemos falar que ele era mudo, algumas traduções até colocam, mas não podemos afirmar isso. Por que será que Marcos, em sua narrativa, ele deixa registrado esse episódio e não os outros? Será que é por acaso? É óbvio que não. Para todos tem um ensinamento. Então, o que Marcos está fazendo? Na hora que ele narra essa viagem do Senhor Jesus indo para Decápolis, na hora que ele narra, na hora que nós sabemos do que tem acontecido, né, os pressupostos, cria-se um cenário. Um cenário onde as pessoas vão poder ver a ação do Senhor Jesus. Lembre-se que o público de Marcos não são os judeus, mas sim, provavelmente aqui os romanos, homens dinâmicos, mas que pouco conheciam dos costumes judaicos. Então, Marcos, ele não precisa narrar todas as coisas a respeito que um judeu entenderia, mas ele precisa, em alguns casos, especificar pontos. Por isso ele traz um caso para mostrar Jesus nessa região. Agora, no versículo 32, o que nós temos? Nós temos os personagens, né? Acreditamos aqui, vamos ler o versículo 32. Ali, algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando-lhe que lhe impusesse as mãos. Agora, e no versículo 33 nós temos as multidões. Então, os personagens aqui, acreditamos que os discípulos de Jesus estão acompanhando. O texto não mostra claramente, pelo menos essa parte, mas deduzimos que os discípulos, né, os 12 aqui, estão com Jesus. Algumas pessoas, são esses que levaram o deficiente até Jesus. Então, que
algumas pessoas são os amigos. Agora, Decápolis, é interessante, Decápolis era uma região de gentios, de helenistas. Contudo, tinha muitos judeus que moravam nessas regiões, certo? Então você tem ali os judeus que moram naquela região, mas há muitos com já uma influência helenista, e temos os gentios que não eram judeus. Temos aqui também uma multidão. Agora, a multidão era o quê? Pessoas que estavam observando o que estava acontecendo ali. Daqui a pouco eu vou explicar qual era o costume de multidões quando tinha um mago ou um mestre ou alguém que ia fazer algum tipo de cura, algum truque, né? Se reunia multidões para ver os mágicos ali. Então era comum isso. Mas daqui a pouco a gente volta para entender um pouco mais sobre essa multidão citada ali no versículo 33. E temos quem? Um personagem bem interessante. Quem? Sem ser Jesus, vai. Aquele que vai ser o alvo da ação milagrosa do Senhor Jesus. Então nós temos aqui um deficiente que foi trazido. Ele é o quê? Surdo. Todo mundo sabe o que é um surdo? Nós imaginamos, sabemos o que é um surdo, mas imaginamos o que seja uma surdez, ok? Por quê? Porque aqui, pelos que eu conheço, não tem ninguém surdo. Tem alguns que escutam mal. Outros que não dão ouvidos. Mas surdo nós não temos, não é isso? Então nós temos essa pessoa que ela é surda, ela não escuta. E temos aqui uma pessoa com a deficiência, uma dificuldade na fala. Alguns traduzem como realmente uma pessoa muda, mas não é. Pelo menos o que eu entendo e alguns estudiosos que eu fui conferir. Mas alguém que tem uma deficiência na fala. E pense bem, uma pessoa com uma deficiência na fala, ela chama muito mais atenção do que um mudo. Pois ela vai tentar se comunicar com sons guturais e não vai conseguir. Você já viu um gago falando? Não vou me atrever a mostrar um gago, representar um gago. Já viu um fanho falando? Já ou não? Já ouviu, né? Já ouviu e viu. Mas esse aqui parece que não é bem assim. Mas é alguém que tem dificuldade em comunicar. Os surdos, na época, eles eram protegidos pela lei judaica, surdos e mudos. Mas eles eram classificados como pessoas abaixo, inferiores. Então eles eram colocados na categoria de mulheres, escravos, deficientes mentais e crianças. Ou seja, esses não eram considerados, eles não tinham instruções suficientes para guardar a lei. Isso para o judeu, tá? Apesar de nós estamos falando de Decápolis, mas vai amarrando o pensamento. Muitos estudiosos, pelo menos os que eu li, eles aplicam a situação desse homem mudo, com deficiência na fala, à condição do homem natural, do homem sem Deus. Ou seja, ele não pode ouvir e nem se comunicar com o Senhor. De certa maneira, eu acho que essa aplicação não está errada. Eu acredito que todos nós tivemos que ter a ação do Espírito Santo para nos condicionar, trabalhar
em nós, para que a gente ouvisse a palavra e ainda pudesse confessar o Senhor. É interessante também que a comparação, essa analogia aqui com a realidade do ser humano, pessoas levaram esse deficiente até Jesus. E alguns acreditam que esse papel de levar as pessoas para o Senhor agir é o nosso papel, daqueles que estão ouvindo e falando. Então, nessa comparação, nós seríamos aqueles que vamos pegar os surdos, os mudos, não é mudos, mas agora vai ser, e aí nós vamos levar essas pessoas em um determinado lugar onde Deus possa falar com ela, lógico que havendo ação sobrenatural. Então alguns comparam isso com a igreja. Mas agora então, chega a parte mais interessante. A ação de Jesus. Coloquei um método para ficar bem claro. Então vamos ler os versículos 33 e 34 e 35, bem devagar. Depois de levá-lo à parte quem? Quem que era? Ok. Longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. E em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. Algumas irmãs devem falar, vixe, né? Ai credo, né? 34. Então voltou os olhos para os céus e com um profundo suspiro, disse-lhe, Efatá, o Efatá. A pronúncia é parecida com alguma coisa disso aí. Que significa o quê? Abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Você consegue perceber pelo menos 3 ou 6 etapas nesses 3 versículos? Eu li devagar, com ênfase. Está claro, não está? 6 etapas? Primeira coisa, os magos, aqueles que faziam mágias, curandeiros, eles faziam das suas curas grandes espetáculos, literalmente shows. Então, por exemplo, o João Neto, eu vou curar o João Neto aqui. O que eu faço? Todo mundo tem que saber. Anuncie nos bairros, anuncie nas ruas, põe aquele carro de som, gritando nas ruas, porque no domingo, hoje é dia 11, né? Porque no domingo, dia 11, às 20 horas, o pastor Carlos vai curar o neto. Milagre mesmo. Então muita gente tem. E aí aqueles ônibus encostando, pessoas vindo de todos os lugares, caravanas, Petrans fechando a avenida. Era assim que tinha que proceder. Mas hoje, como dá muito trabalho, faz na televisão que é mais fácil, né? Já encurtei a conversa. Então, shows! E mais shows sobre cura, no caso aqui. Era comum isso, era esperado isso. Interessante que Jesus, ele fez tudo diferente. Jesus, ele age de uma forma racional, de uma forma onde as pessoas podiam compreender e bem longe de show. Por quê? Primeira coisa que ele faz, Jesus, ele separou o deficiente estava toda aquela multidão esperando, agora pronto, agora Jesus vai fazer, olha só, ninguém avisou. E aí Jesus,
Vem aqui, amigo. Provavelmente, a gente acredita que aquelas pessoas que o levaram o acompanharam, certo? Mas a ideia é que ele tirou da multidão. Então, aplicando a nossa ilustração aqui com o João Neto, eu preciso fazer isso com o João Neto, o que eu faria? Irmãos, fechem os olhos, vamos orar. Vou lá, faço alguma coisa no Neto. E aí pode abrir os olhos. O que aconteceu? Nada, ninguém nem viu. Só a Fabiana que está do lado. Entenderam? Jesus, ele separa da multidão, ele escolhe os seus métodos, seus próprios métodos para lidar com as pessoas, por exemplo. Ele não seguiu o padrão dos mágicos, da forma comum, ou da forma que era aplicada ali. Mas olha só, vamos raciocinar um pouquinho mais. Se nós estivéssemos no lugar de Jesus, o que nós mais queríamos que as pessoas que acontecesse? Quase eu dou a resposta outra vez. O que mais nós queríamos que acontecesse? Por favor, todo mundo, não é só ilustração, eu vou falar, não é para fazer não. Todo amor, fica em pé, olhando fixamente. João Neto, vamos mostrar agora o poder de Deus. Talvez eu e você faria isso, não é isso? Porque a gente quer que muitas pessoas, mas Jesus não, ele mudou. Ele fez ao contrário. Ele tirou. E como eu vou falar daqui a pouco, ele não queria então ser popular como curandeiro, desde que nós estamos falando, desde quando, lá nos capítulos iniciais, ele expulsando o demônio, não diga nada para ninguém, não quero que você fale. Jesus, então, é interessante nessa primeira parte, que ele evita o show, ele se preocupa com a pessoa, e não com o reconhecimento ou com a fama. E se nós precisássemos só aplicar esse ponto, muitas vezes nós estamos preocupados em mostrar a nossa religiosidade para que sejamos reconhecidos e fiquemos famosos dentro da nossa própria igreja, ou do nosso ministério, ou entre os nossos irmãos. Nossa, fiz a cantina, Severino, fiz a cantina, camarão, exagerei, né? É melhor, né? Pão com mortadela mesmo, vai ficar mais real, vai ficar mais, né? Ó, mortadela da boa. Mortadela da boa é qual, gente? Essa aí, não é sadia não, sadia não deve ser boa, né? Cerati, tá? Mortadela, mas mais mortadela que o mercado municipal lá. R$1 e ninguém veio falar nada. Priscilinha, toquei lá o piano, tá desligado, ainda bem. Ufa. Ninguém percebeu que eu fiz aquele até o final assim, ó. É a Giga, né? Desculpa, Giga. Não vou falar do Melk porque todo mundo já sabe, né? Será que isso não acontece com nós hoje? Em vez de estarmos preocupados com as pessoas e realizar a obra do Senhor, muitas vezes, assim como aqueles magos, e não, Senhor, estamos preocupados com a repercussão que vai causar? Outra coisa interessante, que Jesus ele faz o que com o surdo, com os dedos? Por quê? Será que era uma simpatia da época? Não, Jesus aqui ele está sinalizando, ele está se comunicando com aquela pessoa que é surda, que ele vai agir aonde? No ouvido. Ele toca lá e ele está mostrando. Lembre-se que aquela pessoa é? Não adianta Jesus falar, deixa eu te explicar o que vai acontecer agora, eu vou fazer você escutar outra vez. Ia dar certo? Não, né? Então Jesus está sinalizando, Jesus deixa bem claro o que estava fazendo, e é bem diferente dos magos e dos curandeiros da época, que escondiam os seus métodos e falavam que tinham poderes que ninguém podia saber. Jesus faz a coisa bem simples e para que todo mundo entenda, principalmente a pessoa que estava
sendo o alvo daquela cura, porque aquela pessoa ia ter que confiar e acreditar no que estava acontecendo. Então ele toca nos ouvidos daquele homem. Jesus fala, então, através de sinais com aquele homem, mostrando onde ele agiria, ou seja, abrindo os ouvidos. Interessante que Jesus ainda hoje precisa fazer o mesmo com todos nós. Como assim? Jesus precisa abrir os nossos ouvidos para que o Evangelho e os seus mandamentos sejam compreendidos. Se o Senhor Jesus não tocar em nossos ouvidos, e aí estou falando de forma figurada, é óbvio, nós não vamos dar ouvidos para o Evangelho, porque todo ser humano, sem Cristo, ele está surdo para a palavra de Deus. Ele não escuta a palavra de Deus. Por mais que você fale, que você grita, não adianta. Ele não vai escutar. Jesus, a terceira parte, Jesus sinaliza que vai curar agora qual parte? Qual a deficiência? A fala. Então provavelmente Jesus ele cospe nos seus dedos e toca na boca, na língua daquele homem. E o que ele quer mostrar com isso? A mesma coisa que nós acabamos de ouvir com os seus. Ele está deixando claro o que ele vai fazer. Ele está deixando claro para aquele homem o que vai acontecer com aquele homem. Já aconteceu? Ele tocou e o homem já começou a escutar? Ele cuspiu nos dedos, tocou na língua e aquele homem começou a falar? Sim ou não? Não, ainda não. Não acabou ainda o processo. Ele está mostrando. E olha só. Jesus agora, ele sinaliza a origem de onde vem essa cura. Como? O que ele faz? O que ele fez? Olhou para o céu. Não tem nada aqui de superstição, magia, não. Ele está mostrando para aquele homem. Está mostrando o céu. Bem racional. E agora, depois então de ele mostrar da onde que viria essa cura, Jesus ele sinaliza também a compaixão e estava acontecendo com aquele homem. E como que nós percebemos isso? Jesus suspira. Aí você deve estar perguntando, o que significa todo esse ritual antes de eu falar a sexta parte? Como eu já disse, esses magos, eles tinham gestos para as suas curas, ele tinha forma de fazer. Os judeus sabiam que os surdos podiam se comunicar através de sinais, é por isso que Jesus aqui ele está encenando essa cura, a fala, a origem da cura, para estimular esse homem a ter fé que Jesus está prestes a fazer, porque ele ainda não fez. Mas Jesus está se comunicando com ele, como ele já fez em outros momentos com outras pessoas, falando. E nessa conversa, a pessoa vai receber sim um milagre, ou vai ser realizado um milagre, mas Jesus mostra alguma coisa. Prova disso foi a própria mulher, dos versículos anteriores. Ele tem um diálogo, e daí ele fala, pode ir por quê? Porque a sua filha já está curada. Mas houve um diálogo antes. Então aqui a mesma coisa está acontecendo. E aí, Jesus ele vai chegar no versículo 34, então depois que ele olhou para os céus, depois com um profundo suspiro, ele disse, Efatá, que significa, abra-se. E agora,
Jesus efetua a cura. Ele fala, e ele fala uma palavra aqui em aramaico. E Marcos, é interessante que Marcos traduz isso, como já falamos, e isso nos trazemos a dedução que não era para um público, não era para os judeus, mas era pessoas que não estavam acostumadas. E também é interessante que os magos, durante essas curas, muitas vezes ficavam recitando expressões incompreensíveis, que ninguém entendia. Falavam coisas e mais coisas que era para mostrar um poder sobrenatural, mas que ninguém entendia. Até parece os dias de hoje. Que quer mostrar todo um poder vindo do Senhor, mas que ninguém sabe nada do que está acontecendo. Contudo, Jesus ele fala o aramaico, que era muito comum na época, para o judeu, e também muito comum para outras pessoas. Gentios conheciam o aramaico ali. Então, Jesus não fez nada às escondidas, apesar de ter separado o homem, ele não queria uma multidão, não agiu como era comum dos magos, mas ele queria que muita gente soubesse. E sabe quem? Qual público é esse? De muitos que soubessem? Quem? Adivinha? Quem? Nós! Porque na hora que você talvez estivesse fazendo aqui um raciocínio lógico, peraí, se ele tirou de todo mundo, por que nós estamos sabendo? Quantas pessoas estão sabendo? Então aquela multidão não ia ter o seu show, não ia adiantar nada ali para eles, mas o povo do Senhor ia ver o poder aqui, ia ver essa narrativa, ia perceber esses fatos, ia conhecer, e muitas pessoas vão crer no Senhor, muitas pessoas vão entender o seu poder por causa desse feito. Também acreditamos que Jesus estava cumprindo aquilo que foi profetizado pelo profeta Isaías. Isaías 35, versículos 4 a 6 diz assim: diga aos desanimados de coração, sejam fortes, não temam. Seu Deus virá com vingança, com divina retribuição, virá para salvá-los. Então se abrirão os olhos dos cegos, e destamparão os ouvidos dos surdos, e então os coxos saltarão como o servo, e a língua do mudo cantará de alegria. Os judeus tinham como sinal da chegada do tempo messiânico, do Messias prometido, o quê? Que os surdos iam escutar, os mudos iam começar a cantar de alegria, segundo Isaías, aquele coxo ia levantar e andar. Então, meu querido, por que está registrado tudo isso? Para nós sabermos que Jesus é o Messias, tudo na sua hora e no seu tempo. Talvez aquela grande multidão não era a hora deles perceberem isso, porque ainda virá o tempo dos gentios, mas para nós isso ficou bem claro. E então, por que nós dizemos isso? Porque nós estamos, mas ainda não era o tempo daquela multidão, pelo simples fato, a ordem de Jesus. Versículo 36, só o comecinho. Acharam? Jesus ordenou-lhes que não contasse a ninguém. A frase é bem curta, né? Então eu vou repetir. Jesus fez o que mesmo? Ordenou. O que significa ordenar? Ele deixou uma opção. Falou, não, se você tiver afim, se você achar legal,
Ah, se você tiver com muita empolgação, foi isso? Não, ele deu uma ordem. E a ordem ainda é mais simples: não conte a ninguém. Ordem mais simples que essa não dá, né? É uma ordem para não contar a ninguém. E essa ordem, então, ela é bem clara, bem explícita. Todo mundo entendeu a ordem? Qual é a ordem? Não conte. Não conte o quê? Não conte o que Jesus estava realizando ali. Lembre-se que Jesus, e aí todo o contexto vai fazendo a diferença para nós. Ele deixou uma região, ele já não estava mais debatendo com os religiosos. Ele foi para Ciro Fenícia e ele procurou uma casa para ficar o quê? Em sigilo. Não conseguiu. Agora ele sai e vem para essa região. E ele começa, o texto de Mateus diz que ele curou muitos, mas ele falava o quê? Não conta para ninguém. Por que se ele contasse? E as pessoas contassem que ele estava realizando curas. O que ia acontecer? O que acontece hoje? Como é que os jovens falam mesmo, que eu gosto de brincar? É bombar, não é? Ia bombar. Ele ia comprar até um canal de televisão. Então, quando Jesus ele dá uma ordem, vamos entender um pouco mais. Se ele deu uma ordem, não cumprir essa ordem, podemos dizer que é o quê? Vai lá, não tem medo de errar. Pecado. Obediência. Tanto é que a característica do discípulo de Jesus é obediência. Se nós olharmos para João capítulo 15, versículo 14, diz assim, ó: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu os mando. Ou na minha versão está ordeno. A característica do discípulo do Senhor não é um coração sensível, ó Pai. Não é. A característica é o quê? O Senhor ordena e eu obedeço. Pronto. Ah, mas o Senhor não conhece o meu cônjuge. O Senhor não sabe o meu patrão. Ah, esse negócio aí de... Não, tem que trabalhar... E aí eu vou trabalhar naquilo, ou nisso, ou trabalhar em tal dia. Não! É ordem. A característica do discípulo de Jesus é o quê? Obedecer. Querendo ou não querendo, obedecer. Mas olha só o último ponto do nosso mapa mental aqui. A empolgação, mas sem obediência. Versículos 36 e 37, a parte B do 36, mas eu vou ler todo. Assim: Jesus ordenou-lhes que não contasse ninguém. Tudo bem? Contudo, quanto mais ele fazia o quê? Os proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Olha que bênção. E aí, entre esses estudiosos, eu vi até um falando: não, era esperado que eles falassem. Não! O que nós temos aqui é, sim, pessoas empolgadas, maravilhadas, com o coração explodindo. Do quê? Do que Jesus fez na vida delas. E o que Jesus fez na vida delas? Curou. O texto não mostra que essas pessoas foram salvas. Então é interessante que Jesus aqui, ele não queria essa repercussão, fica bem claro isso para nós. Mas esses 2 versículos mostram que é preciso mais do que entusiasmo para ser seguidor de Jesus.
Muitos admiram os feitos de Jesus, mas não são seus discípulos. E existem várias e várias pessoas que cantam e não tem nada contra, até pode, se você faz, eu não, mas se você estiver fazendo, continue fazendo. Que fecham os olhos e oram, levantam as mãos para o céu, eles se debruçam e empolgados, Jesus é coisa do mundo. Tá, mas obedece a Ele. Então, o ditado não é esse, mas eu vou dar um jeitinho. De empolgação o inferno está cheio. Não são poucas as vezes que nós tivemos aqueles retiros espirituais abençoados, que o camarada naqueles 4 dias, ele se empolga, ele quer ser missionário, ele quer ir para o Iraque, entregar a sua vida, passa 2 semanas, nem mais ele quer ler a Bíblia e ir para a igreja. Por que será? É fácil, meus irmãos, ficarmos empolgados com o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, como diz o texto, Ele fazia as coisas e era muito bem, Ele fazia muito bem. Quando nós começamos a olhar o Senhor Jesus, é lógico que qualquer pessoa em sã consciência fala: nossa, esse homem, ele é maravilhoso, ele quer o bem. E quantos livros são escritos sobre o Senhor Jesus? Pessoas realmente empolgadas com Cristo, entusiasmada. Mas tem um pequeno problema. Qual o problema? Tem que obedecer. E aí não obedece. Obediência é a marca do discípulo de Jesus. As pessoas talvez estavam até bem intencionadas, mas estavam desobedecendo a Jesus. Ele ordenou, Ele proibiu, e essas pessoas estavam indo contra o que Ele falou. Pastor, mas você tem que entender, eles queriam bem. Vamos aumentar a nossa coleção de frases, de empolgação e querer o bem. O inferno está cheio. Empolgação, eu acho que é bom, mas empolgação sem obediência não serve para nada. Judas diz que era como aqueles mestres que têm nuvens, mas que não tem água. O que era nuvem? Prometia que ia chover, olha só que esperança, mas eram secas. E aí nós temos muitos cristãos que talvez estão empolgados, maravilhados, até louvam, mas estão secos. Porque não obedece. E escutam. E agora eu vou tentar aplicar usando todo o que nós vimos até aqui. E escutam, e escutam, e escutam, mas parecem surdos. Talvez não conseguem se comunicar com o Senhor. Falam, mas não falam nada. Falam sons, mas não falam nada. Temos vistos inúmeras maravilhas do Senhor Jesus. Se você parar e pensar, olha quantas coisas o Senhor Jesus fez na sua vida.
quantas maravilhas Ele promoveu na sua vida. Talvez você está maravilhado com isso. Talvez vocês realmente, nossa, Jesus é a melhor coisa do mundo. Mas isso resulta em obediência? Porque se não resulta em obediência, está pecando. Temos narrativas da ação do Senhor, e eu estou falando nos nossos dias, que são percebidas, percebemos o seu poder, a sua sabedoria, a sua misericórdia, que nos trazem admiração, mas não trazem obediência. E eu sei que eu estou enfatizando esse ponto, por quê? Porque podemos sim ficar maravilhados com Jesus, mas não ser discípulos de Jesus. Como eu sei disso? Como que eu consigo fazer essa análise? O quanto eu estou disposto a obedecer o Senhor, independentemente da minha empolgação, do quanto eu estou maravilhado. Então, devemos ficar empolgados, maravilhados, mas levar isso à obediência. E aí eu pergunto, meus queridos, o que tem acontecido com você? Os milagres de Jesus têm lhe causado obediência ou apenas admiração, empolgação? Você vai ter que responder isso. E não responder só no seu pensamento, mas você pode responder através da sua vida. Se Jesus tocou nos seus ouvidos, você vai dar ouvidos. Você vai louvar o Senhor, vai cantar ao Senhor, e você vai obedecer ao Senhor. Mas se não, talvez você tenha recebido muitas bênçãos do Senhor, você se sinta até em débito com o Senhor, mas não passa disso, porque você vai continuar sendo o dono da sua vida, fazendo o que você acha, quando você acha, e ainda falar, mas isso é com uma boa intenção. Então, queridos, Ele é tão misericordioso conosco, que Ele deixou esse texto registrado. Lembra aquele que eu falei no começo? Por que será que Marcos... Porque Deus é muito misericordioso conosco, deixando esse texto para que a gente estudasse e não caíssemos no engano da empolgação ou simplesmente de ficar maravilhado. Devemos ficar empolgados e maravilhados, mas que nos leve à obediência. Então o nosso desejo, a nossa oração é que a sua empolgação, você ficar admirado com o Senhor, resulte em obediência ao Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, como que é perfeito o seu plano. Como o Senhor, ao olhar para as suas escrituras e entender isso, porque o seu Santo Espírito nos capacita, nos dá o entendimento da sua palavra. Então, ao fazermos isso, como percebemos que nada é por acaso, mas tudo tem um propósito de levar o seu povo, de separar o seu povo para te adorar, então equipar o seu povo. Obrigado ao Senhor, porque dentro do seu plano perfeito, o Senhor permitiu que esses fatos ocorridos com o Senhor Jesus fossem registrados. E que Marcos, ó Senhor, tenha colocado esse episódio só encontrado nesse Evangelho. E que nos chama tanta atenção. Que muitas vezes desapercebidos, optamos pela empolgação e a maravilha
mas deixamos de lado a obediência. O que chama atenção, inclusive nesse texto. Então, ó Pai, rogamos que o Seu Santo Espírito esteja trabalhando em nós, para que os nossos ouvidos estejam abertos para a Sua palavra, para a Sua exortação, para, Senhor, a Sua orientação. Que a nossa boca, Pai, esteja pronta, Senhor, livre para cantar ao Senhor, para realmente expressar tudo o que o Senhor é, para pregarmos as boas novas. Mas principalmente, ó Senhor, que o nosso coração esteja disposto a mostrar, a revelar o quanto o Senhor é Senhor em nossa vida. Então, que nós possamos pregar isso através de atitudes de obediência ao Senhor. Obrigado, Pai, então, por essa noite. Obrigado, Senhor, pelo privilégio. Porque mesmo nós, sendo pecadores e desobedientes em muitas e muitas questões, o Senhor age com paciência e misericórdia, nos ensinando, domingo após domingo, revelando a Sua glória, mostrando toda a Sua maravilha, ó Pai. E ainda assim, nós desobedecemos ao Senhor. Então, Pai, rogamos o Seu perdão, rogamos que a ação, a Sua graça esteja sobre nós, nos capacitando, nos amadurecendo, Senhor, na obediência dos Seus mandamentos. Então, obrigado, ó Pai, por tamanha maravilha vista, derramada sobre as nossas vidas. Obrigado, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.